Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Paulo Júnior e no vídeo de hoje eu quero que você aprenda um pouco mais sobre o porquê você tem andado tão desanimado espiritualmente. Eu quero mostrar para vocês alguns motivos do porquê nós, no meio da caminhada, podemos andar desanimados. Porque a gente pode perder o fôlego na caminhada espiritual com Jesus, porque a gente pode desanimar do discipulado. Então, eu vou usar como base para esse vídeo o texto de Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao 35. Mas antes, eu queria que você entendesse uma coisa. Nós vivemos numa sociedade hiperativa, onde tudo é muito rápido, aonde a comida agora é fast food, aonde você pode mandar a mensagem no celular para uma pessoa do outro lado do mundo. Tudo hoje é muito rápido. Então, naturalmente, a gente tem desanimado rápido também na caminhada por Jesus, porque a gente não entende o que essa caminhada exige de nós. Se você não compreender, e esse é o grande ponto desse vídeo, o centro desse vídeo aqui, né, a grande ideia, vamos dizer assim, se você não compreender o que Jesus exige de você como discípulo, você vai desanimar espiritualmente. É necessário que você entenda. É necessário que você pare e pense. Jesus não quer seguidores ingênuos. Pessoas que estão seguindo ele por causa de oba-oba. E a gente vai ver isso nesse texto. Então, eu queria que você pensasse sobre isso. Olha, versículo 25. Uma grande multidão o acompanhava, e ele, voltando-se na direção dela, disse: Se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Vamos parar por aqui. Preste bastante atenção que Jesus é contundente. Olha, se você não entender isso, você não pode ser meu discípulo. E aí o que acontece? Muitas pessoas têm começado na sua caminhada por Jesus de uma maneira empolgada, sabe? Porque foi num louvor, numa adoração na igreja e foi maravilhoso. Ela se arrepiou, ela sentiu Cristo e tudo isso é muito bom. Tudo isso é maravilhoso. Porém, olha o que Jesus faz. Ele olha para a multidão, ele vê que tem muita gente seguindo ele. E ele sabia que no meio da multidão tinha gente que não estava comprometida. Tinha gente que não compreendeu o real significado de seguir a Jesus. Então ele para de maneira misericordiosa e fala com as pessoas: olha só, vocês precisam compreender isso. Se vocês não compreenderem, vocês vão me seguir de maneira ingênua. E esse é o ponto. Sabe por que você tem andado desanimado na sua vida espiritual? Porque você segue Jesus de maneira ingênua. Você não sabe o que Jesus exige do discipulado. E aí você está desanimando por causa disso. Olha só o que Jesus vai dizer. Se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Olha, se você tiver um amor maior pela sua família, que era a grande estrutura da sociedade na época, então a família tinha muito valor naquela época. E a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, Jesus está deixando claro o seguinte: quando Jesus fala de amor, ele está falando do centro da vida do ser humano. Se eu não for o centro da sua vida, você não vai conseguir seguir na caminhada do discipulado. E aí sabe o que acontece? Jesus tem tirado aquilo que era o centro da sua vida do trono, do seu coração. Jesus está arrancando as coisas que durante a vida você colocou como centro da sua vida. E aí, sabe o que acontece? Você está desanimando espiritualmente. Você fala assim, poxa, mas era isso mesmo. Sabe, Senhor, eu tenho que perder os amigos assim, que eram tão próximos. Senhor, sabe, mas isso aqui é uma coisa, sabe, é só o Instagram. Será que eu preciso parar com isso agora? Jesus vai fazer tudo o que for necessário para que ele seja o centro da sua vida. Porque é isso que o discipulado exige. Então, talvez você esteja seguindo a Jesus achando que Jesus é apenas um programa de final de semana. Jesus não é um programa de final de semana. Ele vai exigir tudo de você. O discipulado vai exigir tudo de você. Você precisa estar consciente disso, porque Jesus não quer que você seja mais um seguidor ingênuo dele. E aí o texto continua e diz o seguinte: quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Sabe, eu fico bobo em como Jesus não estava preocupado naquele momento de muitas pessoas seguirem a ele. E sabe por que eu sei disso? Porque ele fala sobre cruz.
A cruz, antes da crucificação, hoje a cruz a gente anda com ela no peito, a gente acha ela bonita e tal, mas naquela época a cruz era só para pessoas ruins, pecadoras, malfeitores. E agora Jesus está falando assim: se você quiser ser meu discípulo, você tem que carregar uma cruz. Gente, o que é isso? Aquelas pessoas não sabiam ainda que ele morreria na cruz. E ele está falando assim: olha, o discipulado exige sofrimento. Agora, não é um sofrimento assim, eu comecei a ser crente, as pessoas não querem ser mais minhas amigas, porque elas acham isso ou aquilo. Não, talvez você esteja sendo um crente realmente chato demais, né? Não é isso. É sofrer por causa de Cristo. Esse é o ponto aqui. Você precisa. O sofrimento que o discipulado vai exigir é o sofrimento por causa de Cristo. Ou seja, eu estou sendo um cristão fiel, andando, amando a Deus, e às vezes isso vai realmente causar que as pessoas se afastem de mim. Às vezes as pessoas vão achar que eu estou errado, né? Ou às vezes eu estou pregando a palavra e as pessoas estão se afastando de mim. O discipulado também se passa pelo sofrimento. Então talvez você esteja achando assim, pô, eu tô passando por tanta coisa agora, sabe? Tô desanimado e tal. Talvez seja porque você ainda não entendeu o custo do discipulado. Talvez seja porque você ainda não entendeu que o discipulado vai exigir coisas de você que as outras coisas do mundo não exigiram nunca da sua vida. Jesus não vai aceitar nada menos do que ser tudo para você. A gente precisa compreender isso. Assim, a caminhada vai fazer muito mais sentido. E aí, eu vou passar logo para o versículo 33, né? Jesus conta duas parábolas aqui sobre calcular. Por quê? Ele queria dizer para aquelas pessoas, gente, vocês precisam parar e pensar. Vocês precisam parar e pensar no porquê estão me seguindo. Por quê? Jesus não quer discípulos ou seguidores ingênuos sobre o que é realmente o custo do discipulado. Porque senão as pessoas param no caminho, desanimam. Versículo 33. Assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Olha como o texto está terminando. Mais uma sentença clara. Jesus vai exigir que você renuncie a tudo quanto possui. E você sabe que ele já tem exigido isso de você. Ele tem exigido isso de mim. Ele exige isso de todos os discípulos. Ele quer ser tudo na sua vida. Ele quer ser aquela pérola de grande valor dentro do seu coração. E aí o texto termina assim, ó. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, ou seja, sem sabor, como há de restaurar o sabor? Ele não serve para nada, nem para a terra, nem para adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos ouça. Olha, quem tem ouvidos ouça. Ou seja, tem pessoas que têm ouvido, mas não estão ouvindo. E Deus está falando. Então, o sal é bom. Por quê? Porque ele salga, ele dá tempero, né? Ele conserva a comida, mas se ele não estiver sabor, ele vai servir para quê? Para nada. Ou seja, Jesus não quer seguidores ingênuos atrás dele. Jesus não quer pessoas que não estejam conscientes do custo do discipulado. Sabe por quê? Porque essas pessoas, na hora H, na hora de manifestar sua natureza nova, não vão ter poder para isso. Porque elas não têm sabor. Você está entendendo? Então, eu e você não podemos estar enganados quanto ao custo, quanto ao que o discipulado exige de nós, porque isso vai fazer a gente desanimar. Então é isso, pessoal. Talvez o seu desânimo espiritual esteja vindo disso. Você não está consciente do que o Jesus exige de um discípulo dele. E aí, o que tem acontecido? Você está desanimado, achando que Jesus está contra você. Na realidade, não. Jesus, ele vai te levar à obediência. Jesus vai te levar a esse sofrimento. Jesus, ele vai querer retirar as coisas que estão no centro do seu coração para que ele seja o centro do seu coração. Sabe por quê? Porque só assim você vai conseguir manifestar a verdadeira natureza que você sempre teve. É que Jesus escolheu que você nascesse de novo para que essa natureza se manifestasse. Mas para que isso aconteça, será necessário que ele tire aquele grande amor da sua vida. Aquilo que você sabe que ele tem exigido de você. Vai ser necessário também que ele tire do seu coração essa ingenuidade do porquê eu estou seguindo a Jesus.
Você precisa saber disso, sabe? Então talvez o seu desânimo espiritual esteja vindo disso. Uma falta de entendimento. Amém? Então é isso, pessoal. Eu me chamo Paulo Júnior. Esse é o vídeo de hoje. Nós ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Deixa um like aí. Mande esse vídeo para algum amigo seu que está desanimado espiritualmente. Beleza? Então, pessoal, tamo junto. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.